Salve, turma boa! Semana de 6 a 13 de dezembro de 2023. Camisa preta nova, ganhei de aniversário da minha irmã. Preto é legal para gravar, é a cor do vencendo concursos, tal. A gente tem sempre usando, tal, mas tem que lavar e vai desgastando aí. Ontem ganhei de presente aí da minha irmã. Estou muito feliz, mas muito feliz, porque vi uma reportagem da ministra Esther aí, falando sobre esse CNU, Concurso Nacional Unificado, o Enem dos concursos, e ela afirmou que uma disciplina já está garantida. É a nossa, travestida de uma outra forma, vai chamar de realidade brasileira, né? Então, passou a ter uma importância. Óbvio que aqui eu abordo temas de Brasil e mundo. Eu não sei se lá está lá realidade brasileira e mundial, mas parte das nossas aulas que abordam temas de Brasil já servem e muito. E assim, o que tem para edital para sair até o final do ano, pessoal? Já que os governos já se comprometeram, né? Então, e o que tem de notícia sendo sancionada, toque de caixa, porque é muito comum nesse final de ano. Então, fiquem muito atentos, né? Eu percebi assim que muita gente assistiu a aula da semana retrasada, mas da aula passada não. E assim, final de ano é exatamente onde a banca gosta de pegar, porque falar, os caras não estão muito atentos, tal. Fica essa dica aí. Importante, né? Porque deveremos ter mais de 9 milhões de inscritos, porque você vai pagar uma inscrição, vai concorrer a vários cargos, né? Então, conhecimentos gerais, atualidades, realidade brasileira é a mesma coisa. E a gente vem fazendo essa análise e vamos continuar fazendo. Daqui das nossas aulas vão sair questões para essa prova desse grande concurso aí, tá bom? E quero já deixar, depois eu vou gravar um vídeo e tal, dizendo que faltam duas questões. Até sexta-feira eu termino o livro 16, que vai tratar de temas de 15 de outubro até 15 de dezembro, praticamente fechando o ano aí. Um livro que está cheio de questões sobre Israel, sobre Guiana, né, dados da política brasileira, leis sancionadas. É o livro mais importante do ano, porque ele vai ter 120 questões e vão abordar 2 meses aí, fechando esse ciclo anual. E aí, como é que eu faço? É só entrar em contato com a gente, né? É só mandar um WhatsApp para aproveitar, pegar uma coleção desses últimos 6 meses aí, que eu acho muito importante. Manda um WhatsApp para mim e a gente negocia, faz promoção, comprou 3, leva 1 de graça e você fica super atualizado. Eu chuto aí com mais de 400 questões, que são temas de Brasil e mundo divididos, e eu acho que assim, é a aula temática, é a assinatura, é o material em mãos, são os exercícios, para vocês já perceberem os comentários, né? Porque são todas questões comentadas. Tem mais de 100, esse aí vai ter mais de 130 páginas. Então, e eu vou manter o preço, mesmo aumentando o número de questões, tá? Manda o WhatsApp. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Instagram, que isso ajuda muito. Dá uma curtida, tá? Dá um like, faz um comentário, porque a gente precisa desses sinais no YouTube para que o YouTube produza o nosso vídeo e não é para ganhar dinheiro, porque a gente não ganha dinheiro com isso, né? Mas para que o vídeo ganhe visibilidade e assim, ganhando visibilidade, as pessoas conhecendo nosso trabalho, adquirindo nossos livros, mais aulas nós teremos. Eu estou com algumas ideias para 2024, né? E para quem me seguir no Instagram, sempre colocar a notícia da semana, que eu acho importante lá no Instagram. Estou aprendendo com colegas como é que eu viabilizo isso aí. Vamos lá, sempre falando sobre a realidade brasileira. Vou sair daí. Olha aí um dado que também veio lá do PISA, né? Que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. 7 de cada 10 brasileiros de 15 anos não sabem resolver problemas matemáticos simples, né? Então, isso foi o PISA divulgou dia 5, mas era muita informação, eu fui dividindo ao longo das aulas. Não consegue converter moedas, comparar distâncias percorridas por um carro em 2 caminhos diferentes, né? O PISA é feito pela OCDE,
que é essa Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 81 países. Aí eu explico o que é o PISA, né? Apesar de todas as dificuldades trazidas pela pandemia, os resultados gerais do Brasil variam um pouco em relação à edição anterior, né? Caíram 5 pontos, né? Em língua portuguesa, há ainda um contato mais intenso com a disciplina no dia a dia. Se houver boas bibliotecas, se os pais foram escolarizados, é possível que o jovem adquira habilidades, né? Dependemos muito de bons professores e o Brasil não está formando bons docentes. Há uma avaliação aí de que o governo do Estado Federal está estudando exatamente essa formação de professores à distância, que vamos aguardar aí, porque isso compromete muito, porque educação, eu sei, aqui veja, entenda uma coisa, eu sempre falo isso, nós estamos numa relação adulta, né? E assim, à distância, porque é impossível a gente juntar alunos do mundo, do Brasil inteiro, e até tem gente fora do Brasil assistindo a aula da gente, que eu tenho notícias, né? Ou que estão viajando, param para assistir e tal, e numa sala de aula. Então, essa relação. Agora, a formação de jovens, é nisso que eu me refiro, tá? Eu não critico esse modelo no nosso contato. Porque agora, formar pessoas é outra história. E vem aí esse número estarrecedor. Eu não estou falando de crianças de 7 anos, estou falando de 15 anos. Né? Mais ainda, distração com o celular atrapalha o desempenho na sala de aula. O uso excessivo de celular na sala de aula atrapalha o desempenho dos alunos do Brasil, também segundo o PISA. 8 em cada 10 alunos brasileiros de 15 anos disseram que se distraem, 8 em cada 10 nas aulas de matemática. Mas não é só no Brasil, é um problema mundial. Argentina, Canadá, Chile, Finlândia e Uruguai registraram o mesmo indicador. Na média dos países, são 6 estudantes a cada 10 se distraem. Então nós estamos acima da média. E essa distração é prejudicial. E vários países, como a Holanda, já vem proibindo o uso de celular em sala de aula. Estudantes que passaram a ter 1 hora por dia no celular tiveram 49 pontos a mais em matemática do que os alunos que ficaram entre 5 e 7 horas. Né? Então você vê, olha só, 49 pontos para quem fica 1 hora, usar bem o celular não há problema. Né? 50% não conseguem encontrar a ideia principal de um texto, a média dos outros países é de 26%. Isso é, olha, um excelente tema para redação. Aliás, quero dizer, né, em ciência, 55% não sabe o mínimo da disciplina, porque é português, é matemática e ciências que são avaliados pelo PISA. E quero dizer que o tema do segundo Enem aí, que mais de 90 mil pessoas estavam inscritas, o tema foi população em situação de rua, tema muito recorrente na nossa aula. E eu quero dizer o seguinte, temas de redação do Enem, né, é uma boa dica, minha prova vai ter redação. Pega a redação nota 10 do Enem, exemplos de redação nota 10, que vai te ajudar na sua preparação. A atualidade ajuda a te dar repertório. Né? Então, a gente está procurando tentar fazer, não propaganda da minha disciplina, mas dizer a importância dela, que muitas vezes é negligenciada pelos alunos, acham, eu acho que eu vendo notícias eu consigo. E depois toma um tombo, perde pontinho. Nunca vem com muitas questões, vem com 5 no máximo. Ok. Uma questão te coloca para baixo lá atrás no concurso. Então, eu reivindico essa importância aí e dos livros e das assinaturas do curso do Vencendo, né? Que me coloquem no patamar de português, de matemática, de direito administrativo, constitucional, porque ela tem essa importância. Né? E não é uma matéria fácil, porque eu não posso pegar provas anteriores. Daí o porquê dos livros terem essa importância, porque eles abrangem períodos que são de acordo com o seu edital. Bom, vamos lá. Brasil reduz taxa de homicídios em 18% em uma década. Então, entre 2011 e 2021, a taxa de homicídios caiu, né? Mas veja que loucura, 616 mil pessoas morreram.
Sabe quantas pessoas morreram nesse período na guerra da Síria, guerra civil da Síria? É lógico que a população da Síria é menor, mas é esse número. Nós vivemos uma guerra civil aqui, né? Em 2021, 47 mil homicídios, nós já falamos, né? As mortes violentas apresentam um comportamento heterogêneo por território nacional, que variam de 6,6 a 52,6 por mil habitantes. Então o Brasil não tem essa... Quem assistiu a aula passada e não assistiu, tem lá uma informação super importante sobre como é a taxa de violência aí na Amazônia Legal, tá? 5 maiores estados estão na Amazônia, Amapá e Roraima. Roraima é questão indígena, que reduziram São Paulo, Minas e Paraná, né? Então vários são os argumentos para essa redução, né, de violência e tal, mas sem dúvida nenhuma é importante ter esse dado à mão para que você possa, numa eventual questão de análise da violência, que é um problema grave todo dia. Nós aqui em São Paulo, particularmente na minha região, na Bela Vista, estamos vivendo um drama horrível. A deputada Tabata Amaral, numa rua vizinha minha, teve seu carro atacado semana passada, né? Enfim, eu não saio com o celular à noite. Simplesmente isso, né? Não saio. Bom, você pode falar, esta notícia é uma notícia muito específica de São Paulo. Não, não é uma notícia específica. A chamada privatização da Sabesp. Por que ela não é específica? Porque eu não estou falando aí de qualquer indústria de saneamento. Eu estou falando de uma das 3 maiores aí, empresas, desculpa, né? Do Brasil, né? Acho que do mundo de saneamento, desculpa, mas ela é uma das maiores do mundo. Pronto, vamos classificar qual a posição. Ela foi aprovada, o Tarcísio já sancionou, todavia depende muito ainda do que vai acontecer na Câmara Municipal de São Paulo, porque 44,5% do faturamento da companhia vem da Prefeitura de São Paulo. Se a Câmara Municipal de São Paulo, aí é o embate político que vai definir, não a renovar o contrato, a Sabesp fica inviável a ser privatizada. Porque quem é que vai comprar uma empresa que aí São Paulo, a cidade de São Paulo teria que construir a sua empresa de saneamento e a distribuição de água. Então, o governador vai conversar com 374 municípios, como é que a renovação até 2060. Na prática, ainda precisa muito a água passar por debaixo da ponte, mas ele conseguiu uma promessa de campanha e, repito, não é um bairrismo meu, mas sim algo que envolve uma das maiores empresas, uma companhia do mundo de saneamento, tá? Mas tem essa pendência com a cidade de São Paulo. Então, só para esclarecer, porque o que pode acontecer? Olha, privatizou, mas não vendeu. Ué, vai depender do que a Câmara de São Paulo decidir. Então, está mais no caso, Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, nesse caso, estão com poderes menores do que a Câmara Municipal, para você ter uma ideia, né? Olha aí, realidade brasileira. Mais uma realidade brasileira. Segundo o grupo de brasileiros e parentes palestinos, deixa a faixa de Gaza. Ao todo são mais de 1.500 brasileiros repatriados, né? Foram 47 pessoas, tinham mais de 100 inscritos, alguns são parentes de brasileiros, mas é óbvio que tem que ter o passaporte brasileiro e já estão no Brasil, já chegaram aqui, eles saíram de lá no sábado. Na hora H, muita gente desistiu, né? Porque 2 da família optaram por ir, 2 optaram por ficar. Aí, na hora H, aqueles 2 que optaram por ir desistiram, tal. Então, com a prevalência de mulheres e crianças que são acolhidas aqui no Brasil e depois há todo um suporte
de inclusão nos programas sociais. Ministério apresenta plano para a população. Olha aí, ó. Se o aluno tivesse visto essa notícia, essa aula, ele ia muito bem no Enem, né? Plano para a população em situação de rua. Isso era uma coisa para quem não assistiu, assista a aula passada. O Alexandre de Moraes havia dado 120, eu já falei, aulas passadas anteriores. E através do Ministério de Direitos Humanos, o governo apresentou na segunda-feira mais de 100 medidas. Eu não poderia aqui trazer as 100 medidas, né? E nem acho que você deve saber. Mas o padre Júlio Lancelotti, que tem a lei com o seu nome, que proíbe construções, né, em lugares embaixo de ponte, lugares públicos e tal. Mas basicamente também é associar à população em situação de rua todos os programas sociais que o governo já tem, né, que é a Minha Casa Minha Vida, segurança alimentar, SUS. Então integra aí, né, esse programa, lá, Brasil Sem Fome, apoio a 50 municípios que possuem cozinhas solidárias, é uma integração. Construir cozinhas solidárias até dezembro do ano que vem, um programa de assistência social até dezembro de 2026 especial, isso fica muitas vezes a cargo de cada cidade, algumas cidades não têm, consultórios de rua, mais médicos, são outros programas, regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti, que, né, já falei, já tinha sido aprovada, agora foi assinada. Então, foi tema do Enem. Né? E veja, mas eu não estou me preparando para o vestibular, estou preparando para o concurso. Gente, as redações de vestibulares são idênticas, os temas às redações de concursos, até mais difíceis muitas vezes as dos vestibulares. É um excelente exercício de treinamento. Tem que escrever um pouquinho todo dia. Manchetes. 1 em cada 10 brasileiros não se sente seguro na sala de aula. 1 em cada 10. Muitas vezes é o medo do caminho, por conta dessa violência assustadora nas ruas. Cada dia eu vejo aquela explosão daquele carro forte, né? Uma coisa louca. STF nega vínculo entre motoristas e empresas de aplicativo, né? E os ministros entenderam que a Constituição admite outras formas de trabalho. Então, que é o pessoal do Uber aí, né, do iFood, que, eu fazendo propaganda, ó, que quer vínculo empregatício, mas o STF disse não. Olha quem é esse mundo tá louco, né? Taylor Swift é a pessoa do ano pela revista Time, e ela arrecadou mais de R$1 bilhão aí, né? Eu confesso que eu desconheço a música dela. Eu gosto de MPB, eu gosto de música latina, eu gosto de jazz, então não consigo me identificar. Até já passei da minha fase metaleira, tal. Fui no Rock in Rio 1 lá em 85, era molecão. Google lança Gemini, sua inteligência artificial, para competir com o ChatGPT, né? Então chama Gemini, cuidado, é do Google, né? Então esse mundo da inteligência artificial aí cada vez crescendo mais, muito perigoso. Ainda sobre a guerra que continua, infelizmente, lá entre Israel e Palestina, o Netanyahu, que é o Benjamin Netanyahu, que é Beijo, né, falou que Beirute, que é a capital do Líbano, pode virar Gaza, em aviso ao Hezbollah. Por quê? Porque nós já explicamos que ao norte de Israel e ao sul do Líbano, o Hezbollah, que tem muita identidade com o Hamas, vem trocando fogo, desde que começou a guerra em 7 de outubro, há 2 meses aí. Eu deixei um link para vocês, eu queria deixar azulzinho que você clicasse e fosse, mas não consegui. Com um infográfico que o G1 fez, mostrando como é que são os 800 quilômetros de fronteira aí que tem entre Esequibo, né, e o Brasil. Aliás, José Múcio já declarou, o ministro da Defesa, que não vai permitir que a Venezuela use território brasileiro para atacar a Guiana.
A reunião está marcada para amanhã, quinta-feira, entre os dois presidentes. Vamos ver o que vai sair daí. Conselho de Segurança queria aprovar uma medida e quando o Conselho de Segurança toma uma decisão para um cessar-fogo imediato, já várias vezes o Conselho foi chamado e era para ajuda humanitária, mas agora eles querem um cessar-fogo imediato. Os Estados Unidos, usando o seu direito de veto, como um dos 5 membros permanentes, vetaram, dado que eu já expliquei que os americanos são totalmente a favor de Israel atacar e destruir o Hamas, né? Foram os que mais ajudaram, bilhões e bilhões de dólares, né? Se tá para definir até o final do ano, pode ser que cortem essa ajuda, né? Porque depende da Câmara dos Deputados aí nos Estados Unidos. E eles estão mais preocupados com aí a fronteira com o México. Mubadala Capital é a subsidiária de gestão de ativos globais soberana dos Emirados Árabes Unidos. Formalizou durante a Copa um investimento de 12 bilhões, em um projeto de biocombustível que não emite ou emite muito pouco aí, gases de efeito estufa, a partir da macaúba, uma palmeira nativa brasileira. Já existe biocombustíveis do bagaço da cana, de outros produtos, mas agora vão investir na palmeira macaúba, aí transformando em um combustível sustentável. Olha, de novo, população de rua cresceu 10 vezes na última década. O país tem 227 mil pessoas, às vezes população de muito maior do que muitos pequenos países aí, vivendo nas ruas. Eram 21 mil em 2013. Isso tudo piorou muito com o desemprego, com a pandemia. Saiu uma lista do que foi mais buscado no Brasil, e muitos desses temas estão nas nossas aulas, no Google, ao longo de 2023. E foi a Copa do Mundo Feminino pela polêmica do beijo lá, né, do Rubiales na jogadora, depois o submarino desaparecido, guerra em Israel, eclipse solar, terremoto na Turquia, posse de Lula, calor excessivo, greve do metrô em São Paulo, muita população de São Paulo acionando para saber, foram várias greves, inclusive muitas delas com um teor político contra a privatização da Sabesp, reforma tributária, que eu gravei uma aula especial, né, que está para ser aprovada aí, e aí a gente vai trazer para você. A cúpula da COP oficializou Belém, no Pará, como sede da COP 30, e Baku, no Azerbaijão, para o ano que vem, a COP 29. Lembrando que a COP sempre é anual, tá? Então, já temos um calendário das COPs aí para os 2 próximos anos. Lula sanciona a lei que taxa super ricos e offshores. Aqui, pessoal, é isso, não dá para ficar trazendo de novo um tema que eu já abordei em outras aulas. Quem está me acompanhando sabe que isso aí, aquele supercapital que só era taxado na hora que o cara resgatava, e agora não, vai ter uma taxação de 6 em 6 meses. O Brasil pretende arrecadar, se a gente não pagava impostos, né? E o Brasil pretende arrecadar, chegar a 30 bilhões em 2 anos aí de reais, e faz parte do ajuste fiscal brasileiro. E a Assembleia Geral da ONU aprovou um cessar-fogo, mas sempre a Assembleia Geral é um órgão maior da ONU, reúne os 193 países, por 153, aí só 10 foram contra, os aliados foram de Israel, né? Mas o caráter, somente a Assembleia só tem o caráter de resolução. Já se o Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros, ali sim, ali tem caráter que eles podem agir por força. A Assembleia é só recomendação. Dada a situação catastrófica. Gente, as pessoas estão morrendo de fome, não está entrando comida em Gaza. Venezuela classifica mais um capítulo dessa briga, né? Exercícios militares dos Estados Unidos na Guiana como provocação. Ministro do Poder Popular para a Defesa diz que o governo venezuelano não desistirá de recuperar Essequibo. Eu já fiz essa análise, né?
A gente entende que isso é muito para invocar o nacionalismo dentro da Venezuela, já que tem eleições em breve. Mas ou ele ataca por mar, ou ele ataca passando pelo território brasileiro. Coisa que eu falei, acabei de dizer que ele não terá. O próximo capítulo aí é o capítulo da conversa de amanhã, que estará na próxima aula, dia 20, que eu vou gravar, tá? Estou gravando hoje que é meu aniversário, né? E hoje passei o dia finalizando e revisando o livro 16, né? Que eu estou super feliz, está bem bonito, muito denso, né? Então, mais um capítulo dessa história, tá? O governo brasileiro teme uma guerra, porque aí a Guiana pediria ajuda aos Estados Unidos, é tudo que nós não queremos, não é só o governo brasileiro, acho que nem... O problema da Venezuela é o seguinte, que lá é bem claro o poder do Maduro e o poder da oposição, mas a oposição não é contra a anexação de Essequibo, ela é a favor. Então, fica uma saia justa, que você poderia falar, não, isso é uma ação de um ditador. Mas nem a oposição ao Maduro ela teme falar disso, porque eles querem, obviamente, pegar 70% daquele território, porque tem ouro, diamante e petróleo, né? E a Venezuela está nessa grave crise. E aí, quem é que vai ajudar a Guiana? Até porque a ExxonMobil defende os interesses americanos, que está explorando petróleo lá desde 2015. Os americanos. É tudo que os países da América do Sul, não é só o Brasil, não querem. Querem uma solução pacífica. PF e Interpol investigam rede de coiotes. Gente, olha que loucura, o Brasil virou rota de coiotes, né? E na maioria vietnamitas, não só, que estão numa área restrita, mais de 350, agora não são mais só afegãos. Os caras vêm para cá porque o Brasil a legislação brasileira é muito favorável e acata migrantes, né? E aí eles se aproveitaram dessa situação, vieram para cá e fazem de um trampolim do Brasil, que dá essa concessão de visto temporário e tal, para daqui pegar um voo direto para os Estados Unidos. Ou principalmente os Estados Unidos. Uma situação política e econômica no Vietnã específica, né, que está levando os países asiáticos, muitas vezes, com a exploração da mão de obra, né, baseada naquele modelo chinês, que a China está tentando reverter agora, acabam expulsando as suas pessoas. E aí descobriu-se isso, né, que o Brasil virou rota. E aí agora vamos investigar como é que é essa história, né? Porque, para comparação, havia chegado até a última sexta-feira 693 imigrantes em todo o ano. E apenas no final de semana, né, nos dias 2 e 3 de dezembro, é uma notícia recente, 189. Ora, se pegar num final de semana 189 se apresentaram e o ano todo 693, algo de estranho. Então, puxa, isso é bom, aquelas notícias bem que provas gostam mesmo, perguntar aonde vem esse principal grupo, né? E a avaliar se isso vai continuar acontecendo, né? Porque aí complica, né, pessoal? A cúpula do Mercosul lançou um manifesto, né, anexou, como eu já havia dito em outras aulas, né, que muito preocupado com a ação unilateral, ou seja, com um ou outro país, muito lógico, muito mais a Venezuela, que tem aí 150 mil homens, enquanto o exército da Guiana é de 3 mil homens, imagina. E eles incorporaram a Bolívia, né, a Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Agora, os 5 membros, existem os outros membros que são como Chile, Equador, né, que são, digamos assim, visitantes do grupo, né? Eles são parceiros, mas não são membros efetivos do Mercosul. E lançou na quinta-feira, dia 7, esse manifesto aí, e o Brasil passou a presidência do Mercosul, que ele ocupou nos últimos 6 meses, para o Paraguai.
O Lula queria concluir, mas depois, como eu falei na aula passada da fala do Macron na COP, a coisa se atrapalhou um pouco e o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que até fevereiro talvez eles consigam fechar esse acordo que se arrasta há dezenas, há 20 anos aí, que temos que esperar também a posição do Milei, né? União Europeia aprova pela primeira vez aí uma regulamentação que só vai entrar em 2025, se não me falha, em dezembro de 2024, né? E regulamentar a primeira vez aí para a inteligência artificial. Então, qual é? Cumprimento, elaboração de documento técnico sobre os conteúdos, cumprimento da legislação da União Europeia sobre direitos autorais, resumos detalhados sobre o conteúdo, ou seja, fiscalizar a inteligência artificial. Ou seja, a União Europeia dando o primeiro passo, vai ter que passar pelo parlamento, mas já é unânime que há uma chamada lei da IA, né, e de inteligência artificial, está caindo em muita prova. Então é importante saber que a União Europeia é a protagonista aí na regulamentação dessa inteligência, avaliar e mitigar riscos de testes contraditórios. Os cidadãos devem ter direito a apresentar queixas sobre sistemas. As empresas que não cumprirem enfrentam multas de 37 milhões de euros ou 7% da receita global. Nada mais é do que você vai ter que apresentar relatórios daquilo que você está publicando pela inteligência artificial, tá? Vamos lá que temos dois, fica aí que tem dois pontos importantes. Ucrânia passa por seu pior momento desde a invasão da Rússia. Zelensky vai aos Estados Unidos, está lá pedindo, com pires na mão, pedindo dinheiro, né? E depende, como eu falei, aí dessa decisão do Congresso, que está querendo até, inclusive, abrir um processo de impeachment contra Joe Biden, né? Ele se encontrou na terça-feira com o Joe Biden, falou ao Congresso. Os americanos deram 380 bilhões aos ucranianos, 61% disso em ajuda militar. Segundo o Instituto Alemão, o período de agosto a outubro deste ano viu cair dramaticamente o apoio a Kiev, com 90% a menos de ajuda em relação aos meses de 2022. Os países estão vendo que essa guerra está adiantando, está avançando, mas também não pode ser um saco sem fundo. O Zelensky, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, cometeu um erro interno dramático, ele cancelou as eleições na Ucrânia, o que está dividindo também o povo ucraniano, em especial o prefeito de Kiev, que quer se candidatar à presidência, né? E ele cancelou pelo estado de guerra. E aí ele está perdendo também apoio interno. Ele foi na posse do Milei, tentou conversar com o Lula, conversou um pouquinho no Brasil, está nos Estados Unidos, mas ele precisa dessa ajuda, porque agora é o momento mais dramático da guerra, e aí esse relatório apresentado aí pela Alemanha, que é o pior momento da guerra. É tudo o que nós não queremos, que um país invada o outro e tome o seu território. Não queremos que a Rússia fira a soberania da Ucrânia, não queremos que a Venezuela fira a soberania da Guiana, não queremos que Israel ocupe a terra dos palestinos. A gente tem que defender aquilo que está na Constituição brasileira, né? Até uma questão de direito constitucional. É algo que tem a ver com a soberania das nações, né? E esqueci de numerar isso aqui. COP28 termina com avanço sobre transição energética, mas exclui eliminação dos combustíveis fósseis. Então eu vou direto, ela terminou hoje, essa notícia é de hoje, dia 13 de dezembro, né? E principais pontos, vamos lá. Pela primeira vez os países concordaram, é preciso fazer uma transição energética para a redução do uso dos combustíveis fósseis. Isso foi assinado
e negociado entre 195 países. No entanto, o texto não cita a eliminação de combustíveis fósseis. Olha, tinha 2.500 pessoas representando a indústria de gás, de petróleo e carvão, que é o que mais emite gases, e esses caras estavam lá para pressionar exatamente para que não saísse a palavra eliminação, e sim transição. Já é um grande avanço. Assim, o acordo propõe que seja triplificada a capacidade de energia renovável até 2030 nos países, e aquele fundo que eu já falei de 420 bilhões, que foi logo no começo. É pouco perto dos 100 bilhões, é 0,5% do que eles prometeram. Infelizmente, a conferência não estabeleceu compromissos concretos para financiar, e foi a fala da nossa representante, a Marina, né, que está entre a revista Nature, que mais contribuiu para a ciência no mundo, saiu aí. O texto final foi divulgado na madrugada dessa quarta-feira. E aqui eu coloquei as críticas, ó. Quais foram as críticas dos cientistas? Cientistas e demais desejam que o documento utilizasse a palavra phase out, no sentido de eliminar, mas aí o documento veio transition away from, que é a transição e não o fim. Mas é a primeira vez que a Convenção do Clima entrou em vigor, que os países concordam que é preciso deixar de usar esse sistema. Então, é uma decisão positiva. Eu confesso que era muito texto, eu não consegui fazer questão sobre isso. Portanto, esse tema está aqui na aula, e aí eu sempre vou recomendar que você venha para essa análise aqui. É tema de concurso, o ano que vem inteiro. Foco do documento está na transição do sistema de energia, de emissões zero ou baixas, como energia nuclear, energia, já expliquei também na aula passada, né, e energia eólica e tal. Ela não estabeleceu metas gerais, cabe a cada país elaborar seus compromissos, tá? Então essa veio a crítica. Bom, o Milei, Luiz Caputo anunciou um pacote chamado de motosserra, porque foi o símbolo do Milei aí na campanha. Eu elenquei 5 medidas. Então, a ideia é estimular a exportação. Então, por isso ele desvalorizou o dólar. Quando você desvaloriza a sua moeda, você exporta mais, né? Foi para 800 pesos, no paralelo está mais de 1.000 pesos. E dificultar a importação para captar recursos. Porque qual é a ideia do Milei? A ideia do Milei, ele disse isso em campanha, é cortar gastos públicos, zerar o déficit, virar um bom pagador. E ele falou no seu discurso, isso vai custar muito ao povo argentino. Suspendeu licitação de obras públicas, reduziu, isso aqui vai aumentar a energia, conta de luz, gás, transporte, porque o governo ajudava, não vai mais ajudar. Serão tempos muito difíceis, eles não conseguirão importar muitas coisas, porque com o dólar é esse preço. Vai, assim, só por lei, transferir o que o governo federal tem que transferir às províncias, suspendeu a publicidade do governo por 1 ano, cortou cargos públicos, mas nomeou a sua irmã ministra, né? Seu Milei. Então, eu elenquei uma dessas medidas que tem esse eixo principal de cortar os gastos públicos, tá? Então, vamos agora ver na prática qual é o impacto desse que a imprensa chamou de plano motosserra do Luiz Caputo, que é o novo ministro da Economia da Argentina. Chegando perto dos 40 minutos, eu deixo aqui, agora que eu falei para vocês que nós já temos uma disciplina oficialmente dita pela ministra que vai cair no concurso, que é a realidade brasileira. Poxa, vou terminar o ano super feliz porque eu sei que vocês vão precisar muito de mim e aí eu vou trabalhar mais, e trabalhar mais me estimula, me aumenta a minha renda, enfim, todo mundo é assim. Como é que você ganha mais? Quando você trabalha mais, não tem outro jeito nesse país, né? Ou ganha na Mega Sena, né? E aí os livros passam a ser fundamentais. Vamos ver, esses são livros do primeiro semestre.
né? Os livros do segundo semestre estão aqui. E eu devo gravar um vídeo, aí ó, o 13 de julho, eu acredito que o 13, o 14, o 15 e o 16 vão ser cobrados nesse CNU e são cobrados nas provas que exigem atualidades. Na próxima aula já vem aqui a marcazinha dele, né, do lançamento do livro 16, que eu vou terminar. Eu tenho um compromisso em terminar no dia 15. Eu já tenho 2 temas prontos, né, que hoje eu estava mais revisando o português, aí você vê o trabalho que dá. E aí, Diogo, é a hora de adquirir? O edital está previsto para o dia 20, prova em março. Imagina quantas informações, eu trato mais de 20 temas por aula. Como é que eu faço, Diogão? Manda um WhatsApp para mim, cara. Desculpa, não é só você, meninos. Meninas e meninos, aliás, as meninas têm um desempenho melhor, parabéns a vocês que estão mais dedicadas ao estudo. Manda o WhatsApp, eu faço promoção, né? Eu te ajudo, é a hora de prestar esse concursão aí, né? Porque, é só cargo bom, cargo do governo federal. Pelo amor, eu vou prestar esse concurso. Já me programei para janeiro fazer aqui as aulas e estudar algumas disciplinas, como informática, que eu não domino, né? Porque, imagina, ganhar 10 mil, 12 mil em Brasília. É o que eu mais quero, né? Ser me aposentado, sem deixar de dar aula, dá para conciliar. Tá? Então, esses são os endereços da gente. Manda sua mensagem. Esses são os endereços do Vencendo Concurso. Para quem está assistindo pela primeira vez, manda uma mensagem para o Cristiano. O Vencendo foca muito em prefeituras, mas não só prefeituras. Ele tem cursos com professores renomados, uma opção de aula gratuita lá. Dá uma olhada lá. Pessoal, um abraço forte. Dia 20 eu estou aqui, mesmo sendo véspera de Natal, aí, um pouco perto do Natal, mas eu não vou parar. Eu vou gravar dia 20, dia 27 depois, porque eu vou ficar estudando por esse concurso unificado aí, e agora eu vou ter que organizar um curso, talvez, sobre realidade brasileira, porque aí eu tenho que tirar um pouco as questões internacionais, mas os livros vão te ajudar muito, tá? Um forte abraço. E aí, até a semana que vem. E, tem que assistir a aula passada. Não pode parar, não é porque é final de ano não, que concurso... Não, tá uma opção de edital para sair. Eu vi um curso grande, ele soltou uma lista, mais de 15 editais no Brasil, de grandes concursos, que estão para sair até o final do ano. E eles vão fazer essa armadilha com você. Qual a armadilha? De achar que você não está estudando e pega temas que são agora decididos. Um forte abraço, até semana que vem. Obrigado, viu, pessoal? Tchau, tchau.